Eu ouço, você ouve, todo mundo ouve. Essa é a melhor rádio do Brasil. Rádio Mister. Rádio Mister. Rádio Mister. Rádio Mister. Programa Cidadania Legal, um programa da comunidade. A apresentação Roberto Moraes. Olá, tudo bem com você? É o programa Cidadania Legal, aqui da Rádio TV Mister Web, não é? E como você está nos acompanhando, a gente está entrevistando aqui candidatos a vereadores pela cidade de São Paulo, também candidatos e candidatas à prefeitura da cidade de São Paulo, né? E é importante que a gente está fazendo isso para justamente trazer para você conhecer melhor os candidatos, para você saber como que você vai se posicionar no dia da eleição, já conhecendo a proposta deles, não é? E esse é o nosso objetivo aqui, trazer conhecimento para a nossa comunidade. Por isso o programa chama-se Cidadania Legal, ok? Hoje aqui junto comigo está o Cristiano Augusto. Tudo bem, Cristiano? Tudo bem, Roberto. Olá, ouvinte que nos acompanha. Como o Roberto disse, a nossa missão é sempre deixá-los informados. Mais uma vez aqui, entrevistando uma candidata à Prefeitura de São Paulo. Muito bem, e hoje nós temos a presença aqui, nada mais, nada menos que a Vera Lúcia, do PSTU, candidata a prefeita da cidade de São Paulo, número 16, né? Tudo bem, Vera? Oi, minha gente, tudo bem? Roberto Moraes, Cristiano Augusto. Oi, gente que acompanha e segue aqui a Rádio Mister Web. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Muito bem, e hoje nós temos aqui uma série de perguntas que a gente vai fazer aqui, não é? Se a candidata não souber responder, ela vai consultar os universitários e depois vai passar aqui pra gente, não é? E a gente manda para você a resposta dela, não é? É porque de vez em quando a gente solta umas perguntinhas aqui, né, que elas não estão preparadas, até porque tem algumas perguntas que a gente faz assim meio no improviso, não é? Mas nada que nada que traga assim dificuldades para responder, né? Então vamos à primeira pergunta, Cristiano. Vamos lá. Olá, Vera, né? O que te motivou a se candidatar a prefeita? Olha, o PSTU, diante dessa crise econômica e sanitária, esse caos social que nós estamos vivenciando aqui, tanto na cidade de São Paulo, no país e no mundo, achou por bem apresentar uma alternativa socialista e revolucionária, e deu a mim, assim como deu a outros companheiros, a tarefa de apresentar esse programa para o conjunto da classe trabalhadora, para os desempregados, aqueles que estão na informalidade, para os homens, as mulheres, LGBTs, os negros, ou seja, o conjunto da classe trabalhadora paulistana. E essa é a tarefa que estou aqui cumprindo em nome do PSTU, mas é um programa voltado exclusivamente para a classe trabalhadora paulistana, sim. Muito bem, Vera. E o PSTU, né, quais são os ideais, as ideias do PSTU com relação à nossa comunidade? É de esquerda, de direita, de centro? Conta um pouquinho para a gente do partido, para a gente conhecer. Isso é muito importante, essa pergunta. Olha, nós somos um partido revolucionário. E revolucionar significa mudar tudo, né? O revolucionar tem a ver com mudar. E a sociedade que nós defendemos é a sociedade socialista. Então, o PSTU é um partido revolucionário e socialista. Significa dizer que nós queremos organizar o conjunto da classe trabalhadora aqui no sistema capitalista, mas nós temos a tarefa central, que não é somente disputar as eleições e ganhar as eleições e achar que os problemas da nossa classe se resolvem numa eleição que é controlada pelo poder econômico e que é possível solucionar os nossos problemas completamente nos marcos de um sistema que tem por objetivo obter lucro. Então, nós lutamos a partir daqui com a tarefa central de organizar a classe trabalhadora paulistana e brasileira para a tarefa da Revolução Socialista, para que essa sociedade possa, de fato,
por fim a todo tipo de exploração e opressão que nós estamos vivenciando hoje. Agora, o que é o socialismo e o capitalismo? Qual é a diferença? Porque a gente percebe que as pessoas confundem muito isso, não é? O capitalismo é a favor da classe trabalhadora ou é o socialismo que é a favor da classe trabalhadora? Como é que é isso? Olha, a sociedade socialista é um projeto de sociedade que já foi experimentada, mas por curto espaço de tempo, tanto na Comuna de Paris, centralmente, como na Revolução Russa. É um sistema social oposto ao sistema capitalista. A sociedade capitalista, ela está baseada no trabalho assalariado, que é a exploração do trabalho, para a obtenção do lucro da classe dominante, que é denominada de burguesia, os grandes capitalistas, principalmente. A sociedade socialista, ela é o oposto disso. É a classe trabalhadora organizada nas suas várias formas, no local onde ela esteja, estude, trabalhe, e ela controla tanto a economia quanto a política. Então, desde o processo de elaboração, de execução, fiscalização e utilização do serviço, é feito por aqueles que é gerador da riqueza. E essa riqueza, ou seja, os meios de produção e a própria classe trabalhadora, o resultado do trabalho é socializado com o conjunto da sociedade. Hoje nós produzimos muito, o sistema capitalista tem muita riqueza produzida e concentrada nas mãos de um punhado de multimilionários, enquanto que a classe trabalhadora amarga com a superexploração para aqueles que estão trabalhando, o desemprego para aqueles que estão fora do mercado de trabalho, até aqueles que estão na informalidade passando fome e todo tipo de desgraça, que é muito comum a gente conhecer, e certamente vocês que vivem aqui na comunidade conhecem isso muito bem. Então isso é produto do funcionamento da sociedade capitalista, e a natureza desse sistema é exatamente esse: obter lucro através da exploração e da opressão. A sociedade socialista só interessa a classe trabalhadora, que é geradora da riqueza, para que ela mesma possa usufruir do resultado do seu trabalho coletivamente. Muito bem, é o programa Cidadania Legal, aqui entrevistando a Vera Lúcia, candidata à Prefeitura de São Paulo. Olha, candidata a prefeita da cidade de São Paulo, não é? E ela está aqui falando com você agora para que você possa ter conhecimento das suas propostas e da sua candidatura, não é? Que legal. Cristiano, com você. Vera, essa pandemia surgiu aí, pegou todo mundo desse jeito, né? Nós não esperávamos. Como que ela afetou na sua campanha, né? Pensando, você está recorrendo mais a esse sistema virtual, as redes sociais, ou pessoalmente, né, presencialmente, olho no olho? Como que está sendo a sua campanha? E quanto que a ausência no debate na Bandeirantes lhe prejudicou? Então, a pandemia, além de trazer uma tragédia imensa para as vidas, principalmente de quem é pobre e negro, né, porque nós enterramos vários dos nossos, né, nesse período. Eu tenho certeza que vocês aqui certamente conhecem ou viveu com alguém que nós perdemos nessa pandemia, eu também, todo mundo que está aqui. E mudou também várias coisas. O vírus existe ainda, nós estamos numa pandemia, então as eleições nós estamos utilizando os dois mecanismos. Então eu estou fazendo centralmente virtual, porque como eu sou parte do grupo de risco, então eu só vou nas atividades presenciais que tem bastante segurança para que eu não seja contaminada, e nem aqueles que estão à minha volta também. Mas nós estamos fazendo as duas modalidades, né? Tanto presencial quanto virtual. Agora, óbvio que a campanha virtual, ela tem sido a predominante nesse momento. E aí nós temos feito várias lives, mas também plenárias, reuniões, atos virtuais, conversas, tudo virtualmente. E quando é possível, a gente também faz isso presencialmente. E não estando no debate da Bandeirantes, na verdade traz um prejuízo enorme para a classe trabalhadora e os mais pobres, que foram privados de ter conhecimento, de ter acesso a um programa que ele é construído em base a uma realidade que nós vivemos. Então, o programa que o PSTU apresenta, que nós estamos apresentando, que eu estou apresentando, é um programa que diz respeito à nossa classe, porque nós vivemos essa realidade, e em viver essa realidade nós também apresentamos uma saída que diz respeito às nossas necessidades.
e ficou privado disso porque a legislação brasileira não permite, né, a legislação eleitoral, mas as emissoras de grandes veículos de massa, né, as grandes corporações, poderiam, é facultada a todas essas emissoras, convidar os candidatos. Qual é o problema? Eles também são parte desses setores econômicos que financiam principalmente os grandes partidos, porque vocês não tenham nenhuma ilusão. A eleição, ela é controlada pelo poder econômico e centralmente favorece os grandes partidos, que são exatamente aqueles que nos condenam a essa realidade de sofrimento, e também são eles que têm acesso, que vocês vão ver o dia inteiro quando ligarem a televisão na grade da programação, e que também vão ter acesso aos debates. Enquanto nós, que somos de um partido que existe há anos, ninguém nunca nos viu misturado com nenhum tipo de falcatrua, e certamente você conhece o PSTU de várias lutas que travamos ao longo desse período, e temos um programa que responde à nossa realidade, e somos privados porque é a forma, e isso é a expressão de que nem mesmo na eleição ela se mostra de fato democrática, na medida em que não dá as condições nem materiais e nem as condições visuais para a apresentação do programa de todos os candidatos. E nós somos muito afetados por isso, e consequentemente a nossa classe. Ainda está faltando uma reforma política completa, não? Pois é, a reforma política, ela existiu, mas ela veio no sentido de limitar ainda mais a participação e o direito da classe trabalhadora e do conjunto da população conhecer todos os projetos que estão em disputa. Então, a cláusula de barreira, né, que foi votada, não foi para ampliar o acesso das pessoas à comunicação, ao conhecimento e acesso aos projetos que cada um desses candidatos estão apresentando agora durante as eleições, e o que eles praticam depois das eleições quando são eleitos. Não, veio exatamente no sentido de cercear e de favorecer principalmente os grandes partidos que via de regra são mantidos por grandes empresas, e que também são esses partidos que estão todos mergulhados em escândalos de corrupção. Muito bem, então tá aí. Isso porque o nosso país é um país democrático, não é? E numa questão de uma campanha eleitoral, na verdade, a população deveria ter o direito, não é, de conhecer todos os candidatos, não é? Independente aí de situação econômica. É lamentável. O que o seu governo oferecerá à comunidade, uma vez você estando lá? Qual é a sua proposta de trabalho com a nossa comunidade em geral? O que você pensa um pouco sobre isso? Olha, Roberto, isso é muito importante, porque olha só, geralmente o que se apresenta é alguém dizendo na campanha, como candidato a prefeito e até os vereadores, dizendo: votem em mim que eu vou resolver o seu problema. Nós não acreditamos em salvadores da pátria. Agora, nós acreditamos na classe trabalhadora, na comunidade organizada, os trabalhadores organizados e decidindo sobre os rumos da economia e da política aqui, da tomada de decisões na cidade de São Paulo. Então, o PSTU ganhar as eleições não significa dizer que os paulistanos, pela primeira vez, vai governar diretamente a cidade de São Paulo, através dos conselhos populares. Nós temos um programa que responde a todas as especificidades de educação, saúde, emprego, moradia, a questão da pandemia, mas tudo isso vai ser feito com o conjunto da classe trabalhadora, com o conjunto dos moradores nas comunidades, decidindo qual é a prioridade, e mais, sob o montante dos recursos, qual a prioridade onde vai ser aplicado cada um desses recursos. Então, a nossa grande tarefa, digamos assim, é garantir que, em ganhando as eleições, o conjunto dos paulistanos governe o montante dos recursos, e olha que é muito dinheiro mesmo, e que possa de fato atender às suas necessidades. E por que isso é feito em conselhos populares? Primeiro, porque você conhece as pessoas que vão decidir, então são decididos em assembleias, em plenárias. Não é o prefeito que vem cá e tem voz e voto, não.
você não vai ser somente ouvido, você vai deliberar, que é diferente, né, de você ser ouvido e depois o prefeito decide de acordo com seus interesses. Não, são os conselhos populares organizados, o conselho daqui do bairro, do distrito, desde a eleição do subprefeito. Todos os subprefeitos vão ser eleitos e todos os representantes desses distritos, desses bairros também vão ser eleitos com mandatos revogáveis. E outra coisa, os prefeitos e os vereadores, tarefa. Primeira coisa, o salário vai ser igual a um salário de qualquer servidor público médio, entendeu? Tanto para vereador como para prefeito. Esse negócio de você gastar mais de 1 bilhão com verbas de gabinete acaba-se para as prefeituras. Inclusive, está colocado para a LOA do ano que vem, é superior ao valor que vem para o saneamento básico. Como é que pode 55 vereadores e as verbas de gabinete ser muito maior do que aquilo que você precisa para assegurar o saneamento básico? Aí, isso tudo precisa mudar. E quem tem que dizer isso é a população organizada. E o prefeito vai estar subordinado às deliberações dos conselhos populares e os 55 vereadores também, porque não é possível que 55 se sobreponha a milhões de pessoas que moram nessa cidade e que de fato vive essa realidade. Então, quem vive a realidade vai decidir. Aí sim, a gente começa de fato a criar as condições para que a classe trabalhadora e o povo pobre, que produz a riqueza da cidade de São Paulo, que é milionária, multimilionária, possa de fato usufruir daquilo que é resultado do seu trabalho. Agora, Vera, só pegando ainda em cima dessa questão, hoje nós não temos ainda uma população com conhecimentos assim para que ela possa discernir, não é, a necessidade de uma defesa de um governo popular. Como que você pensa a questão da governabilidade nesse sentido e também as alianças, uma vez de que a Câmara ainda, dessa vez, tem a grande possibilidade de ainda manter, não é, muito mais representantes lá da direita do que da esquerda? Como que seria essa governabilidade e essa forma, nesse momento, de você conseguir construir uma forma diferente, onde a população realmente possa fazer o papel dela de diferente do que está colocado aí hoje? Então, esse é o X da questão, né? Um governo como o nosso, ele só pode se sustentar se a classe trabalhadora estiver organizada e der suporte para a gente. Não pode ser através das alianças com os partidos de direita, com aqueles que são eleitos pelo poder econômico. Por quê? Porque para atender às nossas necessidades, nós vamos ter que tirar dos ricos, que são exatamente aqueles que controlam a Câmara de Vereadores. Então, se a gente não tiver o conjunto da população organizada, a gente não pode atender essa necessidade que é nossa. E é possível, e é verdade, a nossa classe não está organizada, não está educada para isso, porque ao longo do tempo, inclusive, e aqui nós vamos falar do grande partido que foi da classe trabalhadora, o PT, deixou e deseducou a classe de que ela tomasse as decisões e colocou tudo isso para uma Câmara de Vereadores e para as eleições. Nós não acreditamos nessa forma. Essa forma não dá jeito. Para a gente poder atender às necessidades da população, ela tem que estar organizada. Ela tem que estar decidindo. E a Câmara de Vereadores vai se submeter, porque isso é democrático. Antidemocrático é a população, porque a população pode até não saber como fazer. Agora, ela sabe qual é a sua necessidade. Ela sabe onde deve ser colocado o dinheiro. Por exemplo, aqui a população sabe que precisa do metrô. Aqui a população sabe e conhece o que é o desemprego. Aqui a população sabe que precisa de creche. Aqui a população sabe o que deve ser feito no distrito, no bairro. Se ela sabe, por que tem que vir alguém de fora dizer para ela o que ela precisa fazer? Se tem o dinheiro, ela tem que decidir, entendeu? Então aqui não vai ser menos votos, vai ser mais votos, porque a tarefa não vai ser votar somente na eleição, eleger os vereadores e a prefeita do PSTU e depois voltar para casa e a gente decide em nome da nossa classe. Não, nós queremos a nossa classe governando, organizada e votando constantemente. Porque ela vai ter as assembleias, ela vai ter as plenárias, ela vai eleger, e mais, com mandato revogável. Não vai ter mandato com duração indefinida, não. Não cumpriu, revoga o mandato e elege outro, entendeu? Então,
é outra, como diz aqui em São Paulo, é outra pegada. É outra conjuntura. É outra conjuntura, é outra realidade, é outro programa, é outro projeto, é completamente distinto. Então veja o prejuízo que é a população não ter conhecimento de um projeto como esse, entendeu? Que é nosso. Uhum. Muito bem, Cristiano, com você. Vera, pensando em mobilidade urbana, o seu governo implementará a tarifa zero? E quais soluções para reduzir o tempo que o trabalhador da periferia passa no transporte público? Essa é uma pergunta fantástica. Eu fui perguntada sobre isso, inclusive saiu na entrevista aí na Globo. Perguntando, né? Aí tem gente dando todo tipo de solução. A gente diz o seguinte, só tem uma forma de resolver. É aumentando a quantidade de ônibus, aumentando a quantidade de corredores de ônibus e tendo metrô, e aumentando o metrô. Não tem outro jeito. E para você resolver o problema da mobilidade, é você investir exatamente no transporte público. E olha o quanto é importante o Conselho Popular, porque nós defendemos, e é parte do nosso programa, estatizar o serviço de transporte público e mais, reconstruir reconstruir a CMTC, que acabou, foi extinta no governo de Maluf. E quem é que vai controlar esse serviço de transporte? E com isso, olha só o que a gente resolve. A gente resolve o fim do governo e as relações da máfia do transporte, que fica aqui concentrado em grupos, né, das máfias, que a prefeitura ainda dá dinheiro para ela, que está previsto 4 bilhões para esse ano para o setor de transporte, que ainda cobra uma tarifa que é caríssima e todo mundo paga, estando empregado ou não. E você tem um serviço insuficiente e ruim. Porque quem mora aqui, eu tenho certeza que sabe o que é sair dessa cidade de manhã para trabalhar, desse bairro para sair para trabalhar, porque é congestionamento o tempo inteiro. Então, se a gente estatizar o transporte, deixa de mandar dinheiro para os empresários. Ao mesmo tempo, o Conselho Popular, que vai ser composto pelos trabalhadores do transporte e por quem usa o transporte, ou seja, o usuário do transporte, que vai dizer sobre quanto deve ser investido, como vai ser investido, por onde deve passar, por onde deve passar os ônibus, por onde deve, então vai definir onde serão os corredores, vai definir, por exemplo, onde serão as ciclovias, vai definir quantos metrôs são necessários, vai definir tudo. Vai definir absolutamente tudo. E quem é que sabe melhor por onde deve passar o metrô e o ônibus? Quem usa o ônibus. Quem sabe definir e cuidar melhor desse serviço? Quem trabalha lá. Quem trabalha lá são os motoristas, os metroviários, o pessoal da manutenção. Então, todo esse pessoal, ou seja, é o conjunto dos trabalhadores decidindo sobre os seus serviços. E não se enganem, não vai faltar dinheiro, porque dinheiro tem, viu? A gente ainda vai chegar lá, mas dinheiro tem. Bom, daí a gente já diminui 4 bilhões de reais que vão para o bolso dos empresários. Consequentemente, você já pode investir isso no transporte. Com isso, você já deixa de pagar, garante a tarifa, o passe livre para o estudante desempregado e ainda você reduz a tarefa daqueles que estão trabalhando. E a meta é ser tarifa zero, sim, porque o transporte público ele deve ser público, portanto ele deve ser gratuito também e de qualidade. Agora, é engraçado isso, né? Porque na Constituição está colocado o que é dever do Estado e o que é o direito do cidadão. Se transporte é um dever do Estado e um direito do cidadão, por que ele está pagando 2 vezes aí na questão? Pois é, porque na verdade vira um grande negócio, porque olha só, o transporte público é uma concessão do Estado, do município. Ou seja, é só você retirar a concessão, pega esse serviço, aí diz assim, não, mas e o transporte fica com a prefeitura, já é dele. Porque ele, inclusive, ele dá a concessão e ainda paga para os empresários e os empresários ainda cobram uma tarifa cara. Ou seja, é você pegar o que é público, entrega para o setor privado e ainda tem uma relação promíscua com ele, porque nesse processo todo tem todo tipo de corrupção, tem as máfias que controlam tudo isso, quando deveria ser a população e os trabalhadores e a prefeitura assegurando as condições para esse serviço, o que é negado hoje. Aí a gente resolve o problema da mobilidade.
Muito bem, olha, é a Vera, candidata que é prefeita da cidade de São Paulo, colocando para você nada absurdo o que ela está falando aqui, nada, é aquilo que está na lei, não é? O que deveria ser, na verdade, não é? E o que não está sendo é isso que está posto aí, não é? Lamentavelmente, por quem governa a nossa cidade de São Paulo. Bom, na questão de habitação, Vera, a questão de habitação, haverá construção de novas moradias? Como será a relação com as famílias que vivem em ocupação e pessoas em situação de rua? E também a questão do mutirão está no seu projeto, na questão da habitação como um todo? Então, a primeira coisa que a gente vai dar fim é a história dos despejos. Não vai ter despejo, tem que regularizar inclusive as ocupações que já estão antigas, que ainda não foi regulamentada e que tem toda uma dificuldade, inclusive desses moradores ter acesso a todos os serviços públicos, porque não tem código de endereço postal, ou seja, não tem CEP, consequentemente você não tem direito a tratamento no SUS, você não tem, é difícil, você tem que pegar um endereço de alguém para botar o seu filho na escola, isso é um absurdo. É preciso reurbanizar, então tem que ter um planejamento, isso é feito também conjuntamente com os moradores dessas áreas. E além do mais, nós vamos construir. Agora, antes de construir, nós vamos ocupar, primeiro, todos os imóveis que estão desocupados hoje, que estão vazios, destinados para especulação imobiliária, vão ser confiscados e vão ser reformados e destinados para quem precisa morar. Além disso, todos os prédios públicos que estão desocupados serão reformados e vão assegurar moradia para quem precisa. Depois disso, a gente vai ver se ainda há necessidade de construção, mas primeiro nós vamos utilizar o que já tem. Com isso, a gente já vai gerando emprego a partir daí, da reforma, né, para garantir esse trabalho, inclusive para quem já precisa dessa própria moradia, porque quem precisa de moradia são os trabalhadores. Inclusive agora tem muita gente que não está conseguindo pagar aluguel, que está sendo despejado e vai morar nessas ocupações e que é tratado como lixo, entendeu? E violentado todos os dias, porque além da violência de você ser despejado porque não paga o aluguel, você é violentado porque você ocupa uma área e depois chega a polícia com o aval da justiça, do estado que manda a polícia, da prefeitura, e tudo isso para assegurar os interesses do dono do terreno, que via de regra é dono de uma construtora, entendeu? Ou seja, tudo para atender à especulação imobiliária. Então não vai ser assim. Então, veja, um governo como esse, se a gente não tiver assentado e não tiver calçado com os trabalhadores organizados, um governo como esse, ele é derrubado no dia seguinte, porque a gente vai bater de frente com quem? Com as grandes construtoras, de imediato, entendeu? E com os poderes econômicos que mandam nessa cidade. Então, ou seja, ou os trabalhadores, nós vamos estar com os trabalhadores que é sem teto, com os trabalhadores que pagam aluguel e com os trabalhadores que estão vivendo nas ruas, com os moradores de rua. Ou seja, e que é muita gente. E a gente resolve o problema da moradia, porque é inadmissível que em São Paulo, a 17ª cidade mais rica do mundo, no estado que é o mais rico do país, no Brasil, que é um dos mais ricos do mundo, a gente tenha sem teto, gente morando debaixo de barraco e tendo que ser despejado na pandemia de madrugada, debaixo de sol e de chuva, pelo braço armado do Estado. Isso é que não pode acontecer. Muito bem, tá aí o programa Cidadania Legal, conversando com você, apresentando aqui, né, a candidata a prefeita da cidade de São Paulo, Vera Lúcia, do PSTU 16, não é? Colocando aí a realidade, né? A nossa realidade aí, para o nosso povo menos favorecido, que é aquilo que ela enfrenta no seu dia a dia. Muito bem, Cristiano, com você. Vera, na questão da educação, haverá melhores condições nas escolas e valorização dos profissionais? Haverá criação de subsídios para esses alunos que pretendem ingressar nas universidades e até mesmo posteriormente, quando eles já estão dentro das universidades? A gente sabe que a educação é um ponto que tem que ser trabalhado, tem que ser discutido, um ponto importantíssimo, né, Vera? Importantíssimo. E olha, a forma como são tratados os alunos e os professores, que quando se levantam para se organizar, para defender os seus alunos, para defender melhores condições de trabalho, é tratado como bandido. O professor apanha aqui nessa cidade, o professor apanha da polícia de São Paulo, o professor apanha da guarda.
Os alunos também, quando saem em manifestação, isso aqui é inadmissível. Inadmissível. Olha só. E por que isso acontece? Porque a escola pública concorre com a escola privada. Então, para a gente assegurar uma escola pública de boa qualidade, primeira coisa, a gente precisa ter recursos para isso. E tem recursos. Por exemplo, é preciso destinar, além do que já está estabelecido em lei, que é 25%, é preciso que você acresça isso, porque você precisa garantir a educação desde a creche até a universidade. E dinheiro tem, entende? Dinheiro tem. Porque, primeiro, o orçamento de São Paulo ele pode ser quadruplicado, sabia? E olha que o orçamento da cidade de São Paulo não é qualquer orçamento. Para o ano que vem está previsto, e mesmo que tenha queda, mas está previsto aí 68 milhões. Para esse ano já foram mais de 60 milhões. Né? Agora, para além disso, a gente pode ter recursos, por exemplo, daqueles que devem... Vocês sabiam que tem banco devendo à Prefeitura de São Paulo? Então, os bancos são devedores da Prefeitura de São Paulo. E mais, vocês sabiam que a Prefeitura de São Paulo paga regiamente, todos os anos, uma dívida pública à União, que é da casa de 3 bilhões de reais? Ou seja... Se a gente deixa de pagar a dívida pública, se a gente cobra os devedores da cidade de São Paulo, que são os bancos, que você até entende que a prefeitura possa dever ao banco. Agora, os bancos deverem à prefeitura é uma coisa estranha. E a prefeitura não cobrar a dívida dos bancos é outra coisa mais estranha ainda. E a prefeitura ainda ter que pagar regiamente a dívida pública para aqueles que estão devendo, aí é mais estranho ainda. Então, veja, a gente vai ter condição não só de ter creches públicas para todo mundo, integrada e coordenada diretamente pela prefeitura, como a gente vai ter condição de garantir que os terceirizados que foram demitidos, inclusive as merendeiras agora em plena pandemia, sejam readmitidas, incorporadas ao quadro de servidores públicos. Nós vamos ter condições de contratar novos professores, porque não vai dar conta do serviço todo. Nós vamos ter condição de fazer tudo isso e mais. Quem vai decidir como é que vai ser feito isso? Quem trabalha na escola pública. Quem é que trabalha na escola pública? Os professores, a equipe pedagógica, os pais dos alunos e os alunos. Desde a creche até a universidade. E não é só uma bolsa, porque olha só, é preciso a gente criar condições, e aí é preciso ter um plano de emprego e renda, para que as mães e os pais não tenham que mandar o seu filho para a escola para ele ter direito a comer, porque criança tem que ir para a escola para estudar. E a gente defende a bolsa como uma coisa de emergência, mas a gente defende também que os pais tenham condição de alimentar os seus filhos para que os nossos filhos vão para a escola aprender. E mais, olha o que Covas fez no meio da pandemia, não só restringiu, né, e agora fica fazendo propaganda que tem uma bolsa alimentação para os alunos da escola pública que é de R$50. Me poupe, com R$50 o que é que você compra? E ainda que aumentou o preço do arroz, quer dizer, você compra um pacote de arroz. Você compra um pacote de arroz e não dá nem para comprar os ovos. Ou seja, você não consegue comer nem o arroz e o ovo. Ou o arroz ou o ovo. Entende? E isso ainda é restrito a um grupo, porque ele cortou isso de todos os alunos que tinham antes. Depois vem dizer que isso é cuidar da vida das pessoas de São Paulo, é cuidar das vidas de quem? Porque dos alunos da escola pública não é. Não é. Então a educação vai ser em todos os níveis, de todas as modalidades. Pode ter inclusive remoto, porque já veio para ficar. Agora vai ter presencial também. E para ter remoto, teria que ter os professores dotados de condições, porque todo mundo sabe que não tem internet, inclusive aqui. Nessa comunidade não tem. Então tem que ter Wi-Fi para todo mundo, internet para todo mundo. E telefone de qualidade para todo mundo. Então isso é uma coisa fundamental hoje no tempo de alta tecnologia, de tecnologia 5G. Então é preciso que todo mundo tenha telefone e internet com condições para utilizar. E alimentação, que vai desde você ter a merenda na escola de qualidade e aí controlado por aqueles, para não ter desvio de merenda, né? Porque o governador daqui também, inclusive, é muito famoso, ficou conhecido nacionalmente, não por só defender Bolsonaro, mas também porque tem os esquemas de desvio da merenda. Lá em Sergipe também, que é de onde eu venho, isso é muito comum, muito frequente.
Então essa relação do público com o privado é um esquema de corrupção que a gente precisa acabar e afastar. E aí, para você conseguir ter essa escola de qualidade, esse ensino de qualidade, quem vai definir? Professores, o corpo, né? Ou seja, a comunidade escolar, os professores, os técnicos, a merendeiro, desde aquele que cuida, o inspetor, mas também o porteiro, os alunos e os pais dos alunos. Aí a gente controla o negócio e vai ter educação de qualidade para todo mundo. Muito bem, pegando essa questão aí da educação, ainda ontem eu estava conversando com alguns jovens que conseguiram com muito sacrifício a condição de estar na USP, né, estudando odontologia. E aí eles colocando as dificuldades, quer dizer, conseguiram chegar lá e agora para poder se manterem lá, que é uma grande dificuldade, principalmente quando tem necessidade de material escolar, não é? Tem que comprar equipamentos, né? Tudo. Então, e eles estavam até colocando para a gente onde que a prefeitura poderia ajudar eles nisso, quer dizer, essa juventude que alcança uma coisa que é muito difícil, porque hoje a gente vê a USP na mão da elite, não é? Não pagando faculdade e o pobre pagando faculdade. É uma inversão. Exatamente. E olha só, esse foi o grande legado deixado pelo PT. Não investiu na universidade pública, mas criou o ProUni, pegou os alunos que são pobres, que vai estudar na escola pública, que são os nossos filhos, e aí depois, quando ele consegue chegar na universidade, ele vai ser um bolsista, estudando numa universidade particular, o governo pagando 2 vezes mais, ou até 3, para os tubarões do ensino, ou seja, vai para o ralo da iniciativa privada. Nossos filhos, que a vida inteira vão ser, e ainda são discriminados, e eu lhe digo isso porque a minha neta e a minha filha, elas são bolsistas porque sempre estudou na escola pública. Eu fui aluna da escola pública, minhas filhas alunas da escola pública, minha neta aluna da escola pública. Aí conseguiu a bolsa porque pela via inclusive de cotas, porque eu sou negra, elas negras conseguiram, mas também porque sempre veio da escola pública e aí conseguiu a vaga. Aí chega lá, você gasta horrores. E mesmo na universidade pública você também gasta horrores e você precisa ter condição para manter esse aluno lá. Então, primeiro, a gente além de pode garantir o auxílio para esses alunos, mas nós temos que exigir que o governo, que é responsável pela universidade, assegure isso, e o governo federal também. Então, a luta em defesa da universidade pública de qualidade é uma necessidade. E mais, vai ter que expropriar as universidades particulares. Sabe por quê? Porque elas são mantidas com recursos públicos. Ali entra o dono da universidade com o seu CNPJ e aquilo ali é mantido com as faculdades e universidades com recursos que saem do Estado, que saem do município, do Estado e da União, ou seja, recursos do conjunto da classe trabalhadora. Tem que acabar com essa festa. E aí a gente, acabando com isso, a gente tanto gera as vagas necessárias, como a gente resolve esse problema. Então veja, o problema da universidade, ele está diretamente vinculado ao município, mas é uma tarefa do Estado e também da União. Nós podemos assegurar isso, agora nós temos que exigir que as escolas, que a universidade assegure isso para todos os alunos. Agora é engraçado que essas grandes faculdades e universidades são associações, né? Menino, é um negócio assim absurdo. Agora tem uma crise maior, mas você veja, teve inclusive na época do governo do PT, quando ele lança o ProUni, a economia capitalista estava em ascensão naquele período, era uma faculdade em cada esquina. Virou um grande negócio, assim como são os laboratórios, clínicas e hospitais privados. Boa parte disso é subsidiado com recursos públicos. Então tem que acabar com isso. Então qual é a melhor forma? Estatiza porque a escola é pública. O serviço tem que ser público, não tem que concorrer com o privado. E só pode ter investimento público se a gente não pegar o dinheiro que é público e mandar para o ralo da iniciativa privada. Muito bem, é o programa Cidadania Legal aqui com a candidata, né, a prefeita da cidade de São Paulo, Vera Lúcia, do PSTU, conversando aqui com a nossa comunidade, número 16, né? Exatamente, guarde Vamos deixar bem claro. Guarda esse número, é 16. Muito bem. Na questão da geração de renda e emprego, o que nós estamos assistindo hoje? O governo federal deu R$600 para o povo,
e hoje deixou de ser 600, é 300. Mesmo assim, o governo federal está em alta porque a população que está recebendo aí os 300 está batendo palmas para ele e ele subindo na audiência. Não é? Quer dizer, o mito cada vez mais mito. Na questão do desemprego hoje, colocado para a nossa comunidade menos favorecida, classe média, né? Todo mundo aí afetado por essa situação. Mercado de trabalho praticamente do jeito que está, sem nada. Então, qual que é a proposta da prefeitura com relação a isso, tendo em vista que no passado nós tínhamos grandes empresas aqui em São Paulo e muitas delas saíram da cidade de São Paulo e foram para outros estados, não é? E a responsabilidade do governo municipal quanto a essa situação, cooperativas e tudo mais. O que é que a prefeitura, sob o comando de Vera Lúcia, vai fazer nessa questão da geração de renda e emprego e também na questão dos auxílios sociais? Então, olha, nós já começamos, inclusive, quando estávamos falando da questão da moradia e da educação e do transporte, nós já fomos dizendo que aí já é possível aumentar o número de trabalho, ou seja, de oferta de emprego. Além disso, é preciso um plano de obras públicas que envolve, inclusive, o problema da moradia, do saneamento, um projeto de reurbanização, né? Mas junto com isso, né, tanto no transporte, na moradia, na educação, na saúde, nós vamos gerando emprego em todos esses processos. Como é que a gente faz? Olha só, primeira coisa, nós estamos hoje vivendo, e quando a gente fala da cidade de São Paulo, São Paulo não é uma ilha. São Paulo é uma cidade que está conectada com o mundo, com o país e com o mundo. Então hoje a luta pela redução da jornada de trabalho é uma necessidade da classe trabalhadora. Porque veja, houve um grande avanço da tecnologia e ao invés de reduzir a jornada de trabalho, tem aumentado as jornadas de trabalho. Então, quem está trabalhando hoje trabalha por 10, 20 pessoas. Então, é impossível você manter hoje uma jornada de 10, 12 horas de trabalho com uma tecnologia cada vez mais desenvolvida. E essa luta pela redução da jornada de trabalho é uma luta que tem que ser combinada entre os que estão trabalhando juntamente com os que estão desempregados. É uma luta do conjunto da classe trabalhadora. Não é uma concorrência entre a classe trabalhadora, é uma luta em solidariedade da classe trabalhadora. Então nós precisamos organizar os desempregados, mas também quem está trabalhando para isso. Enquanto isso não se faz, é preciso um auxílio emergencial. O governo federal garantiu 600, agora reduziu para 300 e tem prazo para acabar, que é até dezembro. Bom, o problema é, as pessoas têm emprego a partir daí? Não. Né? Nem a pandemia acabou até aí. Né? Então, o que precisa assegurar é o auxílio para que as pessoas sobrevivam enquanto ela vai trabalhar. Porque o emprego, gente, é a fonte de sobrevivência. O que nos torna humano é essa nossa capacidade de trabalhar. Coisa que o sistema capitalista nos tira. E por que nos tira? Porque é da natureza do sistema capitalista manter um certo desemprego, porque tudo vira concorrência nesse mercado. Então coloca os trabalhadores concorrendo uns com os outros. Então, nos marcos do sistema capitalista, é impossível você ter emprego zero. É impossível ter pleno emprego. É impossível. Agora, é possível reduzir o desemprego? É possível. Reduzindo a jornada de trabalho. Você tendo um plano de obras públicas como esse que nós falamos, que pega desde o saneamento, a moradia, a questão da educação, o tema da saúde, que é um tema que está mais em evidência, que nós vamos conversar daqui a pouco. Tudo isso gera trabalho. E a redução da jornada de trabalho. Enquanto isso não chega, São Paulo tem perfeitamente condições de assegurar para os desempregados hoje um salário mínimo, que é o piso de São Paulo, que é de 1.130 e poucos reais. Né? Então, é perfeitamente possível. E junto com isso, para aqueles que estão desempregados, com esse salário, não dá para ele pagar água, energia, o gás, não dá. Internet, não dá. E passagem ainda para procurar trabalho. Então é preciso também livrá-lo dessas taxas. Então recebe um piso até ter um plano, até ter emprego,
E com isso, isenta da tarifa de água, luz, do gás de cozinha e tem internet. E livra do pagamento da passagem. Com isso, a população também vai criando as condições. Ela, organizada nos conselhos populares, vai abrindo o próprio trabalho nos serviços que vão estar organizados, porque o orçamento vai ser controlado pela própria população. Você vai colocar um montante, a população vai fazer o planejamento e mais, os recursos vão exatamente para as áreas que mais precisam. Não pode ser que o orçamento que atende a população do Morumbi seja o mesmo para o pessoal de Paraisópolis. Não pode ser, porque a necessidade de quem mora em Paraisópolis é imensamente maior, infinitamente maior do que quem mora no Morumbi. Vamos combinar, né? Não da favela lá, né? Da área que divide ali. Exatamente. Então tem que ir diretamente para lá, para que você possa fazer o plano, para que você possa organizar. Então veja, são os moradores que vão fazer isso conjuntamente. Com isso você abre trabalho de todas as formas, e tem recursos para isso. Quando nós estamos lhe dizendo que nós vamos taxar as grandes fortunas em 40%, nós pegando os multimilionários que existem aqui morando aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, só aqui nós vamos ter uma arrecadação, taxando os 10 maiores, nós vamos ter uma arrecadação de 180, em torno de 185 bilhões de reais. É 4 vezes mais o orçamento previsto para o ano que vem. Se cobrar a dívida dos bancos e das empresas que devem à Prefeitura de São Paulo, nós vamos arrecadar aí do total de 100 bilhões de reais. Entende? Se deixar de pagar a dívida pública, aí você tem mais 3 bilhões de reais. Se você estatiza o setor de transporte, você tem aí uma economia do subsídio de mais 4 bilhões de reais. Tem dinheiro ou não tem? Pois é. E sem contar aí, Vera, que a questão justamente daquelas grandes empresas que estão devendo para a Previdência Social e tudo mais. A isenção, fim da isenção. Pois é. Sabe quanto é que dá anistiados. Anistiados. Os grandes, porque os pequenos estão falindo. Não, o resultado dessa anistia é a divisão disso pelo número de população do país, que vai dar 0,00 e vem na sua conta de água, de luz e de tudo mais. E a guerra fiscal que sai daqui para um outro canto tem a ver exatamente com isso. Sabe por que as empresas saíram daqui? Porque elas encontraram em outro lugar um outro prefeito, um outro governador e um outro presidente assentado no parlamento que reduziu, que faz dessa guerra fiscal com que as empresas vá mudando a sua planta para o canto que lhe interessa. Entendeu? Então a primeira coisa aqui, os grandes empresários vão pagar imposto sim. Sabe quanto é que arrecada com isso? Que a prefeitura está abrindo mão? 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais. É muito dinheiro. Aí o pequeno empresário e o médio empresário quebrou. Que é exatamente esse setor que mais emprega. Porque não é o grande empresário que emprega mais. Ele emprega menos porque ele tem mais tecnologia. E grandes empresas, e ele é quem mais lucra. Quem mais lucra não é quem mais emprega. É quem menos emprega. Quem mais emprega é o pequeno e médio. Para esse daqui tem que ter uma linha de crédito sem juros para que ele possa gerar emprego e garanta o trabalho e estabilidade no emprego. E as empresas que demitirem, nós vamos pegar essas empresas e estatizar e colocar na mão dos trabalhadores para que eles produzam e garantam o serviço. Tem que fazer uma reconversão, inclusive, de todo o parque industrial de São Paulo para que produza de fato o que a população produz. Porque é inadmissível. E tem tecnologia. E a gente pode buscar, inclusive, em associação com outros municípios, na Grande São Paulo, na região do Vale do Cotrim, todo isso aqui é um parque grande. E o que é que as empresas fazem e o que foi que fizeram desde os governos da ultradireita, de Paulo Maluf, que é do PP, e passando pelo PT, foi isentar essas grandes empresas, inclusive as multinacionais, e na hora que elas querem, saem daqui e pegam o seu parquezinho e vão para outro canto. Nós estamos dizendo o seguinte, quer ir embora? Vá. A empresa fica. Porque se o dono da empresa não aparecer na planta e os trabalhadores estiverem lá, o produto vai estar assegurado. Porque a maioria, inclusive da classe trabalhadora, sequer conhece o seu patrão. Verdade. Né? Sequer conhece o seu patrão. Agora, saia você, fica.
todo o parque aqui e os trabalhadores vão botar para funcionar. Vão fazer gestão. Vão fazer gestão. E não é cooperativa. Aqui é o início da expropriação do que deve ser da classe trabalhadora e que é apropriado de forma privada, entendeu? Então, porque isso, agora, e aí eu volto mais uma vez, e é exatamente por isso que nós vamos ter que ter os conselhos populares organizados, porque a briga com o poder econômico concentrado vai ser grande. Agora, é uma briga para atender às nossas necessidades. Pois é, viu? Olha, eu sinceramente, ouvindo você falar aqui, fica passando um filme na minha cabeça, o quanto que a população está tão fora desse processo de conhecimento, né? Olha o quanto que se essa discussão viesse aqui para a nossa comunidade, nas bases, e ela se inteirasse, apoderasse dessas informações, o quanto que não seria diferente. Pois não é? Então tá aí. Cristiano, com você. Vera, pensando na população negra, LGBTQIA+, e idosa, quais ações serão voltadas para essa população? Olha, em todos os sentidos. É parte do nosso programa, inclusive, que 70% de todos os empregos gerados sejam necessariamente ocupados por mulheres e negros e negras. E digo isso porque eu sou negra e a maioria da população de São Paulo é negra, muito embora diga que não é negra, está entre os negros e os pardos. E a pobreza, o desemprego, aflige principalmente as mulheres, os negros e negras e os LGBTQs. Por quê? Porque tem a ver com um sistema capitalista que se utiliza dessas nossas diferenças e nos coloca na condição de desiguais. E para que essa desigualdade? Para que um setor da classe trabalhadora concorra entre si e vire mercadoria barata ofertada no mundo do trabalho. E como diz a música, como bem diz a música, a carne mais barata do mercado é a carne negra. E olha, desde o surgimento do sistema capitalista, no seu desenvolvimento e agora no seu estado de putrefação, porque esse sistema já está mais do que declarado de que ele não presta para a nossa classe. Então, a primeira coisa é assegurar isso. Junto com isso, nós vamos ter que travar toda uma batalha de educação e de enfrentamento também contra o machismo, o racismo, a LGBTfobia e a xenofobia. Por exemplo, eu sou nordestina, já deu para vocês verem aqui pelo meu sotaque, né? Então, eu sou lá do sertão de Pernambuco. E vim para cá, mas eu não pude viver no meu sertão, no sertão onde eu nasci, porque não tinha condição de conviver com a seca, porque, né, e não tinha escola. Aí depois a gente passa por Paulo Afonso, depois a gente fica em Aracaju. E lá eu me criei e foi lá que comecei a militar. Estou aqui em São Paulo há mais de 2 anos, já vai completar 3 anos. Veja, quando você vai nas ocupações de moradia, quando você olha para os desempregados, quando você olha as pessoas que recebem menos, até encontra alguns que recebem mais, quem é essa população? Ela é negra, ela é nordestina, ela é mulher e ela é LGBT. Então, ou seja, pegam as nossas diferenças e transformam isso em desigualdade. E agora nós temos também aqui em São Paulo, que São Paulo é o mundo, né? Aqui, aí você encontra os haitianos, bolivianos, venezuelanos, encontra gente da Nigéria, que vem de países da África, que está aqui e muitas vezes trabalha em condições de escravidão. E nós vamos ter que acabar com isso. Então, todas as empresas que trabalharem aqui em regime escravo vai ser tomada, confiscada e vai ser determinada que aqueles que estão trabalhando é quem vai gerir isso para atender às demandas da população de São Paulo. E aí você gera emprego, gera renda, gera tudo. Muito bem, é o programa Cidadania Legal. Nós já estamos aqui quase encerrando. Gente, como passa rápido. A Vera conversa boa, né? A Vera, olha, sinceramente, depois disso tudo, vamos fazer um trabalho aí, viu? Para trazer essa população a esse conhecimento, viu? Com certeza. Muito bem. Até me perdi aqui, Cristiano, é você ou eu? Você da saúde. Vamos lá na questão da saúde. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, tudo mais. Antes da pandemia já tínhamos uma situação da saúde gritante, né? Com a pandemia a coisa piorou e a gente agora vivencia todo esse caos que nós temos aí. Prefeito tentando privatizar hospitais, né? Tentando terceirizar.
E a questão do SUS, né? Se depender dos governos aí, o SUS também será liquidado. E a gente viu o quanto que o SUS foi a bola da vez desse momento, né? Se você pensar, Vera, que nos Estados Unidos não tem SUS, não tem o plano de saúde lá, é para quem tem condições, e a maior parte das pessoas que morreram são pessoas que realmente não tiveram atendimento médico porque não tinha condição lá nos Estados Unidos de pagar plano de saúde, né? Imagina aqui. Nos Estados Unidos, como que seria? Nos Estados Unidos não tem saúde pública, só tem privado. Tanto é que o levante que vai acontecer nos Estados Unidos com a morte de George Floyd tem a ver com o racismo naquele país, que é terrível, e todo racismo é ruim, e isso se expressa lá e se expressa aqui também, nós vivemos essa realidade, e pelas condições de vida em que esse povo, por ser negro, está submetido naquele país, e também os latinos, aqueles que vêm de outros países para tentar a vida lá. E muitos não podem, inclusive, nem reclamar os seus mortos, porque são enterrados em valas comuns como indigentes. Porque se você for lá identificar o morto, você recebe uma dívida, entendeu? Aqui no Brasil tem o SUS. O SUS existe apesar dos governos. O SUS é resultado de uma luta dos profissionais de saúde e da população organizada que criou o SUS na década de 90. E apesar dos governos, ele resiste precariamente. Os profissionais de saúde não foram poucos os que morreram aqui no Brasil na linha de frente tentando salvar a vida dos mais pobres. Então, a primeira tarefa aqui não é nem terceirizar, é acabar com isso. Não é acabar com os terceirizados, é incorporar os terceirizados no serviço. E incorporar todos os hospitais privados, laboratórios ao SUS. Porque aí você atende todo mundo numa fila única, inclusive agora, não só para o tratamento de Covid, mas para todas as doenças que acometem o conjunto da classe trabalhadora. E isso só é possível ser feito de forma pública. Porque, olha, inclusive o sírio-libanês, boa parte dos recursos que entram lá é do Estado, porque de prefeito até o presidente da República vai para o sírio-libanês e para o Albert Einstein. E é pago com recursos públicos. E mais, eu não sei se vocês sabem, mas a Unimed deve à Prefeitura de São Paulo, e não é pouco não. Olha. É na casa de milhões, bilhões. O negócio aqui é tudo na casa de bilhões, né? É um negócio assim impressionante. Então veja, o que nós precisamos na área de saúde. Primeiro, nós estamos no meio de uma pandemia. Então aqui a primeira coisa é fazer teste em massa, para que você possa fazer o isolamento social de forma racionada. E é perfeitamente possível. Por que não foi feito agora? Porque o interesse dos capitalistas é salvar a economia. E não é nem do pequeno nem do médio, não, é dos grandes. São dos grandes. Tanto é assim que para os desempregados, o que sobrou foi R$600, R$300. Agora, para os bancos e as grandes empresas foi R$1,2 trilhão. Ou seja, isso foi parar nas mãos de 5 bancos, que via de regra são também os donos das grandes empresas que tiveram acesso a esses recursos. Ou seja, então nós precisamos ter teste em massa, tem tecnologia aqui para isso. Nós precisamos incorporar toda a rede particular de hospital, de laboratório e farmacêutico ao SUS, fazer uma fila única para todos, e mais, com isso nós vamos ter que contratar mais médicos, que é incorporado ao SUS, e não só em forma de plantão. Servidores públicos vai precisar de gente, desde o médico mais conceituado, digamos assim, que tem muito mais capacidade. Grandes especialidades, né? Em especialidades, até aquele que precisa limpar o hospital. Isso gera emprego em todas as áreas. E mais, o serviço vai ser público e de qualidade, porque tecnologia e profissionais têm. E dinheiro também. Muito bem. Ufa! Olha quanto dinheiro aí, que depois falam, não, tá falido, né? A cidade de São Paulo tá falida, imagina, tal. Olha. Pois é, e Covas dizendo que ainda vai fazer uma dívida de 1 bilhão. Pois de é. 1 bilhão. Ele não precisa, porque só se isentar as grandes empresas, só daí ele tem 10. Por que vai pedir 1? E se ele cobrar a dívida dos bancos e das grandes empresas? Tem 100 bilhões.
taxar os patrimônios aí, né? Taxar as grandes fortunas aí, 185 bilhões. Uhum. Pois é, Cristiano, com você. Só mostra, né, Vera, como que o acesso à informação para a população, principalmente nas periferias, ela falta, né, nesse sentido. Falta. Como que o seu governo, pensando na periferia, nas comunidades, como que ele participará efetivamente, né, como que será esse diálogo feito? E se você acredita que a sua participação, a sua candidatura, né, você trouxe que você é uma mulher negra, nordestina, se também isso estimulará a participação de outras mulheres, né, participando na política. Exatamente. Os conselhos populares, quando você vai fazer, vai decidir, vai elaborar, vai planejar, isso é fazer política. Você definir onde vai ser implementado esses recursos é fazer política. Você ter o orçamento na mão é você ter o controle da economia. Isso é fazer política econômica. Consequentemente, a vida na cidade dos paulistanos muda completamente. Qual é o problema? Aqui nem a direita interessa fazer isso, porque ele quer manter exatamente os grandes grupos econômicos, porque eles são representantes, mas também a esquerda. Porque o grande desserviço que cumpre aqui a esquerda é de não fazer esse debate porque precisa ganhar voto. Porque é em nome do voto. E nós dizemos o seguinte: nós não queremos governar em nome dos trabalhadores, nós queremos que os trabalhadores governem conosco, que nós somos parte desse governo, porque nós queremos governar para a nossa classe. É por isso, inclusive, que o PSTU tem muito, mas é muito orgulho da nossa história. Nós temos muito, mas é muito orgulho de não receber um centavo de uma empresa. Sabe por quê? Porque para a gente dizer tudo isso aqui, a gente não pode receber dinheiro dos grandes empresários e nem dos bancos, porque nós precisamos tirar o dinheiro que eles levam da gente para atender às nossas necessidades. E a gente só pode fazer isso com independência política. E é exatamente por isso que não nos deixam falar. É exatamente por isso que nós temos que fazer esse trabalho de base, esse trabalho nos bairros, para que as pessoas conheçam, porque é exatamente por isso que a gente não tem tempo na televisão, é exatamente por isso que a gente não participa dos debates, que a gente vai ser cortado das sabatinas, porque é instrumental para o capitalismo ter a nossa classe na ignorância. E a esquerda cumpre o papel nefasto de não fazer essa tarefa. Porque, olha, qual é a primeira tarefa que nós temos agora? Tendo um governo, um presidente da República que é racista, machista, homofóbico, xenofóbico, defende uma ditadura militar, toca fogo na Amazônia e no Cerrado para aumentar a fronteira agrícola, deixa o petróleo invadir o mar, ou seja, envolvido com todo tipo de falcatrua, ele e sua família, envolvido com as milícias, né? Envolvido em todos os esquemas de corrupção, no que há de pior, ou seja, é um ajuntamento de tudo que não presta naquele governo, retirando da classe trabalhadora. E o que é que justifica que partidos como o PT, o PSOL, o PCdoB e o PCB não estejam na linha de frente fazendo um chamado para botar para fora imediatamente o governo Bolsonaro e Mourão, que é responsável por esse genocídio do povo brasileiro e que faz eco e tem como ídolo o governo de Trump, que também é outro genocida. E mais, entrega toda a nossa riqueza, porque o Brasil está sendo recolonizado assim, em larga escala, já vinha sendo, né? E agora é a pá de cal, porque pega o restante das riquezas das estatais e das terras e entrega às multinacionais. Porque o fogo na Amazônia, no Cerrado, naquela região, e que não é por causa dos índios, como ele disse, dos caboclos, não, ali por trás estão o agronegócio e as mineradoras, que é a quem serve esse governo, entende? É a quem serve. Os indígenas e os povos da floresta dependem daquela terra para sobreviver, e eles querem aquela fatia que é riquíssima para atender os seus negócios escusos nacional e internacionalmente. Vocês sabem do roubo do ouro, né? Aqui que foi apreendido aqui em Guarulhos. Pois muito bem, aquele ouro que foi retirado ali das Minas Gerais, ali mesmo onde morreram soterrados os trabalhadores pela Vale, que uma parte é do Itaú, que um dos acionistas é o Itaú, que deve inclusive aqui à Prefeitura de São Paulo, que é uma das famílias que mora nessa cidade e que a gente precisa taxar. O ouro dali não foi para resolver o nosso problema, aquele ouro estava sendo levado para o Canadá.
Entende? Então tudo que é tirado daqui, o arroz, o Brasil está faltando arroz. E é levado daqui para fora, porque 73% da produção de arroz foi vendida lá fora, por dólar, que é muito dinheiro, que serve aos grandes produtores. E as grandes redes de supermercado, como o Walmart, o Carrefour, esse povo está lucrando absurdos com o preço altíssimo do arroz. Do mesmo jeito que é inadmissível que em São Paulo falte água. Gente, o Jardim Ângela, nós estávamos falando disso. 3 dias sem água. Agora me diga, a gente sai do sertão do Nordeste brasileiro. O sertanejo vem para São Paulo tentar a vida e fugindo da seca. Aí chega aqui, vai morar na periferia, na cidade mais rica do Brasil, e não tem água. Não tem água. O que justifica que em São Paulo não tenha água na torneira? Que você não possa sequer fazer a higiene, que é uma coisa básica agora, no meio da pandemia, para você se livrar do vírus. Que você não tenha isso, que não tenha álcool em gel quando o Brasil é um dos maiores produtores de álcool do mundo. Que você não tenha arroz quando é um dos maiores produtores de arroz do mundo. Então, entende que não se justifica a pobreza nessa riqueza? Ela só se justifica porque toda essa riqueza ela é apropriada de forma privada pelos grandes grupos econômicos, que é quem comanda a prefeitura, a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, manda no governo estadual, manda no governo federal e no Congresso Nacional. Que em plena pandemia tomou novas medidas contra a classe trabalhadora, que é do desemprego, do fechamento das empresas, do fechamento das pequenas empresas, e serviu aos grandes interesses econômicos, porque tem gente lucrando com essa pandemia. E é verdade. Morre. Pois é, então tá aí, não é? Nós temos aqui, para finalizar, uma pergunta sobre cultura e lazer, e eu vou fazer 2 em uma. Tá bom? Tá. Nós temos aqui mais o que aqui? Já está quase que estourado. Bom, eu não sei se você consegue em 5 minutos responder isso aqui. Cultura e lazer. Haverá criação de equipamentos públicos voltados à cultura e lazer para a juventude? Outra pergunta. Você acredita que a sua participação servirá como estímulo para outras mulheres participarem da política? Com tudo isso que você tem falado aqui, né? A nossa população, ela ouvindo e assistindo esse programa, será que dentro do olhar dela, do ouvir, ela vai ter um toque de diferença naquele despertar dela? Nossa, olha o quanto estão fazendo de nós. Olha, eu espero que seja um estímulo mesmo, porque nós precisamos, é uma necessidade que a gente discuta e faça política, que a gente discuta e execute a política, porque nós precisamos nos organizar para essa tarefa. Porque as eleições, ela é marcada pelo poder econômico e vai servir a esses senhores. Nós queremos ganhar a eleição. Ganhando ou não, nós precisamos cumprir as tarefas que nós estamos dizendo aqui. E mais, é preciso que a nossa juventude, principalmente os filhos da pobreza, os filhos da nossa classe, que são os negros, que é a juventude negra, que é pobre, que é negada a escola, que é negada a comida, que é negada a creche, que é negado o trabalho, que é negada a cultura, que é negado o conhecimento, que é negado o lazer, que a gente não possa dar para a nossa juventude uma perspectiva de futuro. E olha, nós estamos dizendo isso porque nós temos uma tarefa. A tarefa tem essa que nós estamos apresentando nas eleições, mas tem uma outra maior. Nós precisamos destruir o sistema capitalista. E isso é uma questão de vida e de morte da nossa classe, da nossa juventude. Porque o que está reservado para a nossa juventude, para os nossos idosos, para a classe trabalhadora e para aqueles que podem nascer é a barbárie. A barbárie. Nós estamos caminhando para a barbárie. Nós precisamos nos salvar da barbárie capitalista. E essa tarefa compete ao conjunto da classe trabalhadora que está trabalhando e aquela que está fora do mercado de trabalho. Os homens e as mulheres, negros e brancos. Por isso que é muito importante a luta contra o machismo, o racismo, a LGBTfobia, a xenofobia. Nós precisamos nos solidarizar enquanto classe. Porque nós temos que tirar da burguesia, dos grandes empresários, dos banqueiros, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa classe. Para que nós possamos ter acesso à cultura, ter biblioteca aqui no bairro, mas também ter o teatro, mas também ter acesso a essas coisas que para nós é extremamente distante. A gente não vai ao cinema.
A gente não vai ao cinema, a gente não vai ao teatro. Por quê? Porque essas coisas são tiradas do conjunto da nossa classe. E não é porque não tem artista, não. Tem um monte de artista que é bom e que passa fome. E que nós precisamos potencializar. E tudo isso só se resolve se a gente pegar esse dinheiro que está lá na mão dos multimilionários e resolver os problemas das nossas vidas, porque o dinheiro que está lá foi resultado do trabalho de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada idoso que agora está sendo negado o direito à aposentadoria, que construiu, porque olhe, rico não produz nada, que se existe uma classe que é trabalhadora, o que é que faz a outra? Administra o resultado do trabalho, que é nosso. Assim é fácil. Se a gente sabe trabalhar, a gente também pode administrar. Então nós temos que buscar. Nós já fizemos a metade do caminho, que é produzir a riqueza. A nossa segunda tarefa agora é nos organizar para ir buscar aquilo que é nosso. E é justo. E para isso a gente precisa fazer e discutir e organizar-se, porque nós precisamos tomar conta da política. Muito bem, o programa Cidadania Legal com você, com a Vera Lúcia, não é? Candidata a prefeita da cidade de São Paulo pelo PSTU, número 16. Não esqueçam esse número, minha gente, é 16. É o quê? 16. Não ouvi. Olha só, minha gente, não esqueça esse número, é 16, é o PSTU, procure PSTU 16, votem nos candidatos, nas nossas candidaturas, nos nossos vereadores e mais, venham conosco construir os conselhos populares, porque nós precisamos governar a cidade de São Paulo. O PSTU ganhando as eleições não é o PSTU que chega ao poder, é a classe trabalhadora paulistana administrando a maior cidade desse país, mais rica, uma das mais ricas do mundo, e dando um exemplo para o mundo inteiro do que a classe trabalhadora organizada é capaz de fazer. Muito bem, Cristiano. Roberto, esperávamos aqui uma apresentação de propostas, mas tivemos uma aula sobre classes, né? E é muito importante. Foi muito bacana, parabenizar a participação da Vera e desejar toda sorte. A você, ouvinte que nos acompanha, sigam as nossas redes sociais, participe, comente, envie suas perguntas que eu tenho certeza que a Vera irá responder você. E chegando ao final, parabéns, Vera. Ai, obrigada, Cristiano, obrigada, Roberto. Olha, é um prazer imenso e quando vocês quiserem, nós estamos aqui. Júlia está aqui, que é candidata aqui da região. O meu vice é também aqui, é professor da rede pública, dá aula aqui na Zona Sul. A gente está à disposição, nós temos militantes aqui nas ocupações. Procurem os militantes do PSTU, nos sigam, vejam o nosso jornal, vejam nossos materiais e estamos aí, não esqueça, é 16. Muito bem, eu quero agradecer a Vera, né, por ter vindo aqui. Colocar suas propostas e a gente espera que você aí possa estar agora avaliando tudo isso e colocando na sua consciência a sua responsabilidade, né? Cuidado, tudo aquilo que vem fácil, vai fácil, depois você fica com resultado negativo. Então escuta, porque a gente precisa aprender a pescar. Quando a gente aprende a pescar, a gente conquista e valoriza. E é isso, todos esses argumentos que são colocados para você aqui, é para chamar a sua atenção, não é? O quanto você está perdendo, não é? Usando aquele seu título de eleitor, usando ele para outras finalidades das quais não se tem interesse em fazer com que o seu título de eleitor venha valer a pena. Está na sua mão, está na sua responsabilidade. Se você não pensar nisso, você tem filhos, netos, vai ter bisnetos aí, pensa neles, né? Pensa neles, porque uma atitude sua agora, você pode fazer a felicidade de uma criança, né? E de um jovem amanhã que será adulto e será bem encaminhado na vida, senão o resultado que nós vamos ter é esse que estamos tendo agora, né? Então, muito obrigado, Vera, e a gente com certeza vai contar muito aí com você nas próximas empreitadas aqui. Com certeza. E okay? Nós viremos com muito, muito prazer. Muito bem, então ficamos por aqui. Muito obrigado, Cristiano. Obrigado a todos e a todas que estiveram na sintonia. E vocês compartilhem esse vídeo aqui para mais gente aí também fazer parte desse momento que você está assistindo, está ouvindo e está tirando as suas conclusões. Peça para as pessoas também tirar as suas e vamos multiplicando isso, porque é o nosso direito colocado em jogo.
Programa Cidadania Legal, até a próxima e com mais um candidato aqui com você e também os candidatos a vereadores, né, que a gente está trazendo aqui para você conhecer. O nosso espírito é justamente isso, trazer os novos, né, candidatos a vereadores para renovação, está na hora, né? Chega de profissionais aí da política que estão aí 10 anos, 20 anos na Câmara aí, e a gente já sabe o resultado de tudo isso. Eu acho que a gente sempre coloca aqui, Vera, é que a Câmara de Vereadores deveria ser que nem o candidato a governo, que é 2 anos, 2 mandatos, né? Tanto o governo estadual quanto federal e o municipal. Por que vereador não? Né? Pois é. E se aquela casa fosse do povo, como é que explica os trabalhadores que vão lá quando vão reivindicar apanhar da polícia? Pois é. Então é isso, né? Gente, muito obrigado. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até o próximo programa Cidadania Legal com você. Tchau, tchau.